Maltinha, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Eu acabei de chegar a casa e já é um bocadinho tarde e amanhã vou acordar cedíssimo. E por isso eu peço desculpa, o vídeo vai ser um bocadinho mais curto e vou fazer as coisas um bocadinho mais à pressa. Peço desculpa por isso, malta, ok? Ora bem, hoje é a eliminatória da taça, entretanto temos aqui um subscritor novo, bem-vindo. Ora bem, é uma... e agora estão a cair muitos. Vamos ter uma jornada importante na taça, que é simplesmente a meia-final. Hoje decide-se quem vai à final, ok, malta? Vamos decidir quem vai à final e vamos já ver se foi justo, se não foi justo, quem está na final e quem foi os dois treinadores que conseguiram passar este percurso difícil. Bora lá. Hoje a nossa equipa está a descansar porque já fomos eliminados da taça, isso é bom para nós, vamos aproveitar porque ontem tivemos um jogo que foi um dos piores jogos da nossa carreira da OSM. E hoje vamos descansar a equipa para ver se eles esquecem o que aconteceu. Ora bem, malta, vamos ver quem ganhou. E já está aqui. Primeiro jogo foi o F Madeira contra o Osvaldo. Temos um grande empate. Ontem foi a antecipação deste jogo, porque o F Madeira jogou contra o Osvaldo para o campeonato, na casa do F Madeira. Hoje o campo é neutro e o jogo acaba empatado. Ontem ganhou o F Madeira, hoje acaba empatado. E vamos saber quem ganhou foi o próprio Osvaldo Abreu. Osvaldo Abreu está em primeiro, confortavelmente na liderança da Liga e está na final da taça da Copa. Portanto, está a fazer uma campanha extraordinária, absolutamente fenomenal. O Osvaldo está de parabéns. Provavelmente foi o melhor modo de carreira que alguém já fez até hoje. Está a conseguir isso. Está com 16 remates a 4, portanto foi uma vitória justa contra o F Madeira. Ele desta vez escolheu ir em 5-3-2, eu acho que foi um massacre tremendo. Eu não sei se o F Madeira se esqueceu de fazer alguma coisa, mas levou aqui um banho de bola inacreditável. Até é estranho como é que o jogo tenha ficado empatado, ok? Agora também pode haver alguns defensores que dizem, mas este 4-4-2 era especialista para defrontar o 5-3-2 de contra-ataque e devia ter ganho por muitos golos. Se calhar 4-0 seria o resultado justo. Mas não, o Osvaldo, a verdade é que ele massacrou o jogo e dominou o jogo e merecia ter ganho o jogo, mas ganhou na mesma de penaltis. Portanto, foi um grande jogo do Osvaldo, tático. Muito bem, foi um grande jogo de futebol, empatou a 1 e acabou nos penaltis. Portanto, quem viu este jogo no resumo deve ter roído as unhas, porque não é nada fácil acompanhar um jogo nas grandes penalidades. Por outro lado, temos outro finalista, o CPN 14 está na final, ele eliminou o Team Gandhi, ganhando 3-0. Esta expulsão deu um empurrãozinho à equipa do CPN, que já estava a ganhar, atenção a isso. No entanto, deu para aumentar a vantagem para 3 golos. Foi um tremendo massacre, é normal tendo em conta também uma expulsão logo de início, afeta muitíssimo a equipa, mas o CPN tem mérito na vitória, até porque estava logo a ganhar de início, portanto qualquer treinador que ganha tem mérito. Neste caso ele ainda estava a ganhar antes de haver a expulsão para o time Gandhi, portanto já estava a ganhar. Portanto, bons finalistas temos aqui, são dois treinadores que fizeram um percurso notável na Copa, na taça, e lembrem-se que o vencedor desta taça vai diretamente ao próximo modo de carreira. É um convidado especial do próximo modo de carreira, caso sejam presidentes e forem sorteados. Podem dar a sua vaga a um amigo, a um colega, ou então cederem a sua vaga a outro subscritor qualquer que esteja no seguinte número do sorteio. Ora bem, malta, sabemos que o vencedor da Copa tem entrada direta no modo de carreira seguinte, o vencedor do campeonato tem direito a uma taça personalizada de campeão e o seu nome fica escrito na descrição dos vídeos para sempre como campeão da 10ª edição do modo de carreira. Olhando para a classificação, o CPN é um treinador que está em 17º, o Osvaldo é o treinador que está em primeiro, com 75 pontos. Por acaso perdeu o último jogo para o campeonato e por acaso o CPN empatou, mas vai ser um jogo difícil, porque uma final não há favoritos. Como se diz o ditado popular, numa final não há favoritos. As equipas dão sempre o máximo, todas a tentar ganhar ao máximo e o CPN tem hipóteses de ganhar. A sua evolução de plantel está muito boa, o plantel dele é muito competitivo, do CPN, é um plantel já de 1400 milhões, nacionalidade espanhola, muito bom em todos os setores do campo. O do Osvaldo, como é óbvio, também é também um dos melhores plantéis, o plantel dele é formidável com a nacionalidade inglesa e também é um dos melhores plantéis do modo carreira, portanto, muito bem aqui as evoluções de plantéis.
Ora bem, vamos pôr aqui mais um nívelzinho do estádio a evoluir, acabar de treinar os jogadores e vamos fazer rapidamente ali uns amigáveis, mas antes vamos passar aqui nas nossas ligas de recrutamento e na liga de grupo do Zitismo. Lembrem-se que ontem falámos que fomos convocados para a Seleção Nacional, é uma batalha a começar no dia de domingo, portanto em princípio na segunda-feira já há vídeo com uma conta na Seleção Nacional. Vai ser giro vocês acompanharem como é que é uma batalha de Seleção Nacional, como é que funciona. Eu depois vou fazer um vídeo especial com mais informações do que aquelas que vou mostrar nos vídeos do modo carreira sobre a Seleção Nacional, ok? Como é que funciona uma batalha, como é que existe a comunicação entre 5 treinadores que normalmente são de grupos diferentes. Há que dizê-lo, malta, eu vou saltar, porque como eu disse tenho que me despachar um bocadinho. Empatámos a 1, eu não fiz a tática nem deste nem do outro jogo. Eu hoje tive um trabalho muito importante em que não me deixaram respirar. Não consegui ir ao telemóvel sequer o dia inteiro. Foi um bocado chato, mas pronto, é o que é. Portanto aqui perdemos. Não fizemos a tática, mas ela podia estar eventualmente feita de ontem. Não, neste caso não estava. Ok. Portanto, maltinha, já sabem o que aconteceu. Vamos só pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. E 4 jogadores sempre à venda, é muito importante. Espero que amanhã ter um bocadinho mais tempo, porque amanhã temos um jogo importante no nosso modo carreira. Temos um jogo muito importante no modo carreira. Porque queremos recuperar o desastre que foi o último empate, não é? Já vamos ler os comentários, que há muita gente a malhar, de certeza, não é? Muita gente ali a bater em cima, e com razão, porque a gente empatou com um adversário que tinha um plantel para aí 30 vezes inferior ao meu, e isto não é um número exagerado, é para aí mesmo 30 vezes inferior ao meu. O plantel dele valia para aí 50 milhões, o meu valia 1500 milhões. Deve ser para aí 30 vezes. Só aqui pôr mais um jogadorzinho à venda e já está. Ok. Portanto, no modo carreira, malta, vamos jogar. O nosso próximo adversário vai ser o Vitória, que está numa excelente fase. Nos últimos 5 jogos ganhou 3, os últimos 2 foram vitórias, e é um treinador que se calhar já está à nossa frente, daquele anda. Não, está aqui, em 20º, com 35 pontos. Nós estamos com 49 em 10º. Por acaso até estamos bem classificados. Se tivéssemos ganho aquele joguinho, estávamos a lutar pelo segundo lugar. É triste, mas é verdade. Foram em 4 jogos, empatámos 3, onde devíamos claramente ter ganho, e já estávamos ali no 5º, 6º, 7º lugar. Ora bem, o olheiro já veio. Será que é desta que conseguimos o nosso médio direito? Vamos lá ver, malta. Vamos lá ver. Conseguimos ou não? Conseguimos! Finalmente conseguimos contratar um médio direito. Chama-se Wabosh Saleh e custa 148 milhões. E eu tenho 157, portanto foi para aí à 10ª tentativa. Temos dinheiro. Gastámos 50 boss coins. É muitos boss coins, mas acredito que seja a última contratação desta época. Nós neste momento já temos o plantel fechado com todas as posições que precisamos. Dava-nos jeito se calhar mais um defesa para jogar com 5 e um suplente, mas não é grave, não é importante assim, ok? Temos 3 avançados, 6 bons médios, 5 bons defesas, ok? Portanto, daqui para a frente vamos variar nas táticas e vamos já jogar em 4-5-1 e 4-2-3-1, se calhar com mais eficácia, ok? E temos confrontos muito difíceis pela frente e vamos lá ver como é que funciona, como é que corre. Ora bem, maltinha, vamos aqui ao episódiozinho de ontem. Vamos ao episódiozinho de ontem. 42 comentários, malta. Eu não sei como é que vou ler os comentários todos. São muitos. Ai, meu Deus. Como é que eu faço isto, malta? Como é que eu faço isto? Maltinha, eu vou responder muito rapidamente. Xavier Silva deseja-nos boa sorte na seleção. Vamos ganhar a Alemanha. Um abraço aqui para o Xavier. É o novo Xavier e está também convocado para a seleção nacional e vamos defrontar a Alemanha. Ricardo, hoje não vou fazer amigáveis. Boas, ontem disseste que estava vitória garantida. Como é que é possível? O Mr. Fênix diz, deixa o jovem, ele teve azar, a culpa é do OSM, não dele. Aqui foi um bocado irónico, mas sim, foi azar, claro que foi azar. Sorte é que não foi, não é? Olá Santana, podes fazer um vídeo sobre a tática 3-3-4? Agradeci imenso. Léo, o 3-3-4 não é muito usado, mas hei de fazer, prometo. Não quer dizer que seja já, mas num espaço de 6 meses está feito. Fezante, boa Santana, inacreditável o teu jogo contra o Jorge Sorino.
Sabemos que ele é um treinador de altíssimo valor, mas simplesmente não há sentido neste resultado. Com o bónus do estádio e com uma diferença tão gigante de plantel, é por situações destas que o simulador do OSM é tão questionado. Sobre a taça, gostava mais que a final fosse entre os meus amigos CPN e Team Gandhi, mas estarei na torcida por aquele que passar. E por fim, não poderia deixar de parabenizar o meu colega de grupo André Pinto pela brilhante prestação na seleção Sub-21. Ele é um grande orgulho dos braços de prata. Um abraço aqui ao Fezante, parabéns também ao André Pinto, está a fazer um excelente trabalho. Para contextualizar, as críticas que vamos ler hoje nos comentários têm a ver com o empate ontem contra o George Sorin, que está em último só com um empate, foi ontem contra nós, e já não ganhava há 34 jogos, tinha 34 derrotas seguidas, nem sequer o empate ele tinha, portanto conseguiu empatar contra nós com uma equipa que custa 55 milhões, e a nossa custa 1500 e jogámos com os titulares, não rodámos ninguém, jogámos na máxima força porque a seguir tínhamos jogo da taça, não fazia sentido descansar jogadores, e nós acabámos por empatar a 0. Foi uma coisa inacreditável, inexplicável, e como é que jogadores que são 70 pontos, 50 pontos, superiores ao concorrente direto, por exemplo, os defesas deles, havia defesas a 50, o meu Messi tem 122, portanto tem mais do que 70 pontos de diferença para alguns defesas do George Sorin, era obrigatório ganhar. Eu mostrei a tática que fiz, foi um 4-3-3 bastante tradicional, nada de muito escandaloso, para vocês perceberem que realmente foi incrível este empate. Telefone final, Santana, força mano, você vai melhorar. O Renato Pratas diz, bem, que resultado inesperado. É verdade, foi mesmo do outro mundo. O Rico Bigode, o original, diz que ganhou a Champions com 23 remates e 71 de posse de bola, mas só consegui ganhar no prolongamento. Acontece, é azar e sorte, às vezes não entra. Francisco Alves, confirma-se que o Santana é o Fernando Santos do OSM. Infelizmente está-se a provar. A propósito, por um nome, não calhei na tua liga do Campeonato Nacional. Boa sorte para todos os presentes na maior competição nacional da OSM. É verdade, Francisco, está quase aí a começar o Campeonato Nacional, vai ser durinho. Miguel MQN, Santana, tenho duas dúvidas. Estou numa liga com um amigo e queremos ir para a Liga dos Campeões, Taça dos Campeões. Como é possível? Ou só o vencedor da liga é que é convocado? Como faço para saber qual dia começam os eventos especiais do OSM? Para estar preparado, às vezes acordo e já perdi muito tempo, blá blá blá. Portanto, Miguel, muito importante, deixem-me ver se já respondi. Portanto, Miguel, em primeiro lugar, há uma liga mesmo chamada Liga dos Campeões. Portanto, se tu quiseres jogar na Liga dos Campeões, basta ir à Liga Taça dos Campeões, é o nome da liga. Taça dos Campeões 22-23, vocês podem criar uma liga e participar na Liga dos Campeões, é só escolher o clube qualquer que tiver à disposição, ok? Estejam à vontade, por acaso não sei se estão aqui clubes portugueses, está aqui o Porto, o Benfica e o Sporting ainda não encontrei, está aqui o Benfica e o Sporting, está aqui, portanto o Sporting é objetivo 11, Porto 10, Benfica 9, está com a melhor equipa, deixa-me ver, tem muitos jogadores realmente, quantidade incrível, e o Austin é o jogador mais valioso, mais do que o Enzo Fernandes, é estranho, bem, não interessa. Ora bem, portanto tens aqui, mas a Copa dos Vencedores que tu estás a falar provavelmente é aquela que só vão apurados quem fica em primeiro. Essa, portanto só mesmo quem ficar em primeiro é que vai e ganha um bilhete para entrar numa liga especial, que não tem fase de grupos, é mesmo um campeonato novo. Francisco Maia, o nosso Chico, o Warrior PT, um grande treinador do OSM, diz, bem, fiquei absolutamente chocado com o resultado de hoje, é inacreditável. O Sorin foi treinar, só imagino se tivesse jogado a sério. Chocado, eu entrei em coma. Diz o Mr. Fênix. João Silva, boas. Deixa-me deixar aqui uns likezinhos. Aos 22 minutos, o Messi mudou mesmo de posição com a nova atualização, Santana. Já o apanhei como ponta de lança em duas ligas diferentes, desde aí, inclusive na batalha de grupo. Só para esclarecer, um abraço e continua o bom trabalho. Obrigado aqui ao João Silva, deu-nos uma informação importante. Está explicado porque é que o Messi já não é um extremo direito. Portanto, nesta liga ainda é um extremo direito, mas na próxima atualização, portanto, quando criarmos uma nova liga, ele já vai ser ponta de lança. Mas como criámos esta já há alguns dias atrás, ele ainda era extremo direito. Pedro Gustavo, eu e o meu irmão jogamos no mesmo computador. Pode dar ruim nas contas? Mesmo sem jogar na mesma liga? Pode, Pedro Gustavo, pode dar problemas. Eu aconselho a não jogarem no mesmo computador, jogarem, por exemplo, em telemóveis diferentes. Senão pode dar problemas quando se tornarem mais competitivos e também, mesmo sem se tornarem, pode haver problemas eventualmente. Junio, esse empate é inaceitável, deveria rescindir o contrato dos jogadores. Era o que me apetecia, mas ninguém os compra.
Carlos, empate injusto, imperdoável, mas agora com o descanso da taça é bom preparar o próximo jogo. Ricardo Cardoso diz, com as dicas que aprendi, já vi que quando escolho equipas da primeira divisão até me dou bem. Estou com a equipa do Wolves, em que o objetivo é a 12ª posição e estou atualmente no 3º lugar, assim como a Atalanta. Estou em primeiro lugar com 4 pontos para o segundo classificado, mas irei fazer o último teste e tentar com equipas de divisões inferiores e com baixo valor de plantel, como vocês treinadores já fizeram. Se o resultado for positivo, tentarei fazer os possíveis para jogar com vocês. É uma honra aprender com tantos mestres. Um abraço a todos. Abraço ao Ricardo Cardoso. Aquilo que eu recomendo é em ligas mais difíceis, como a que estamos no modo carreira, para treinares. Porque as ligas mais fortes, com a Premier League e isso tudo, não são tão interessantes, na minha opinião. Mas isso também, eu já joguei todas, portanto, para quem está a jogar a primeira vez pode ser giro. Paulo Ventura, que empate cruel, tens mesmo de mudar o teu nome para Fernando Santana Santos. Brincadeira à parte, gostaria de aproveitar este comentário para pedir mais uma opinião. Para farmar medalhas de treinador seria mais vantajoso jogar a Champions League, são 13 dias e ganhas mais ou menos 10 mil medalhas por liga, depende, 10 mil medalhas, depende de em que divisão estás. Quanto mais divisão subires, menos medalhas ganhas. Fora as medalhas que se vai ganhando ao longo dos jogos. Ou será mais vantajoso jogar em ligas pequenas como a Andorra, Canadá, A melhor resposta que eu posso dar é ir ao ranking ver como é que os que estão em primeiro fazem. E portanto não é muito meritório, porque quem está em primeiro no top 1 mundial não interessa, são jogadores básicos, fáceis, não jogam ASM competitivo. Portanto, este está na Índia, Irlanda, Inglaterra e Irão. Isto faz tudo, desde que tu tenhas a liga vazia, cheio de treinadores praticamente inativos, tu vais ganhar sempre. Neste caso, este treinador tem uma liga completamente controlada, dá uma sensação claramente, pelas nacionalidades estranhíssimas dos treinadores desta liga, que isto são multicontas com alguma marosca por trás. Digo eu, é a sensação que me dá, ok? Portanto, há aqui muitas falcatruas e de vez em quando lá vai uma data deles suspenso, ok? Mais uma liga aqui igual, não sei se foi a mesma que eu cliquei, se não. Mesmo esta aqui da Premier League é a mesma coisa, vemos sempre 2 treinadores iguais cá em primeiro e depois os outros todos lá para baixo. Portanto, não interessa muito, cá está os mesmos. Isto é uma tristeza, mas pronto. 14 vitórias, és um grande treinador. 114 golos, portanto, dá uma média de 10 golos por jogo. Portanto, imaginem como é que ele está, com um plantel normalíssimo. 10 golos por jogo. Imaginem quais são as táticas que estes caramelos colocaram. Enfim, é vergonhoso. Eu nem sei se consigo denunciar logo aqui, mas só o trabalho que me dá nem me dá... estão a ver, malta? Nem me dá vontade de estar aqui a denunciar, mas quem tiver paciência vai denunciando 1 a 1, que eles não tardam a estar tudo suspenso outra vez, porque é assim, sobem no ranking para depois serem bloqueados. Bem, Santana, empatar é normal. É normal como quem diz. É normal para mim, se calhar. E Manuel 365, não é justo o resultado, a diferença de plantel é muito grande. Não é mesmo. A gente, se inventasse uma porcaria qualquer, provavelmente teria ganho. E com um 4-3-3 daqueles não ganhámos. Bem, Marco Filipe, é isto que por vezes acontece, não percebo. Até eu por vezes jogo contra bots em casa, campo nível 3, a jogar em 4-3-3, apanho bots a jogar em 4-5-1 e 4-2-3-1 e por vezes empato. Vamos lá perceber. Epá, há coisas do diabo. Mr. Fênix deixa-nos aqui uma táticazinha. Um abraço e obrigado aqui ao Mr. Fênix. Hoje não vou porque estou mesmo cheio de pressa. Então, Santana, o que é que se passou ontem? 0-0. Foste jogar de pantufas. Com este empate deverias a pagar a tua conta. Eu entrei em coma agora. É verdade. Foi doloroso. Scaja, rir para não chorar. Deves ser o treinador com mais azar do OSM. Epá, não sou o com mais azar, mas ando numa maré de azar. Mas há alguns também que têm muito azar. Já vi. Isto são fases, malta. Acontece a todos. João Oliveira, este resultado foi completamente fora de contexto. Na minha opinião, o OSM está a piorar muito na simulação. Não quer dizer que alguma vez apareça um resultado estranho, mas muitas vezes isto é esquisito. E ontem, aconteceu o impossível. Um plantel de 53 milhões contra 1 bilhão e meio, a jogar com os titulares, em casa, com o estádio nível 3. Só um jogador teu vale mais do que o plantel todo do adversário, é verdade. Mas enfim, acho que o OSM precisa de uma atualização no sistema, porque não é só a ti que acontece. Força, Santana. E o Messi não sei porque atualizou e agora está em ponta de lança. Não sei porquê. Porque acho que não faz sentido nenhum ele jogar a ponta de lança. Pois, talvez, até se calhar fazia mais sentido a médio ofensivo centro ou assim. Lucas Wesley, que azar. Ontem Santana.
Você mesmo disse que era impossível não ganhar esse jogo. E o rei dos empates desta temporada voltou a empatar. Realmente foi uma ironia do caraças. O comentarista do jogo disse: o estilo de jogo ofensivo beneficiou mesmo os jogadores contra um adversário mais fraco. É verdade, eu não li isto. Isto é inacreditável. Pois disse. É que beneficiou tanto que a gente empatou e não marcou nenhum golo. Já não diz aqui os comentários, mas pronto, pelos vistos eu acredito no que o Lucas Wesley diz. O analista disse: o estilo de jogo ofensivo beneficiou-nos mesmo porque os jogadores jogaram com um adversário mais fraco. Portanto, incrível. Obrigado pela observação, Lucas Wesley. Telefone chinelo, Santana rei dos empates. Infelizmente é verdade. Que azar empatar contra o time mais fraco da liga. Muito mais fraco, atenção a isso. Mateus Xavier, quando eu digo que a simulação do OSM é uma piada, não é exagero da minha parte. O OSM tem que melhorar muito. Ontem aconteceu algo que até agora estou tentando entender. Fui vender um jogador pelo valor máximo, que dava 43 milhões, só depois tirei ele da lista de transferências. Passou algumas horas e coloquei ele novamente na venda, pelo máximo valor. Mas desta vez só valia 38 milhões. Sinceramente não consigo entender este jogo. Isto só está acontecendo no meu slot 1, nos demais estão normais. Aquilo que eu penso logo é que o jogador aumentou de idade e ele aumenta mesmo de idade. Portanto, imaginem que o Messi faz anos amanhã o Messi teria 36 anos, ok? Se isso acontecesse, ele teria 36 anos e o seu valor de jogador baixava. É isso que eu penso que pode ter acontecido. O António diz que pode ter envelhecido, portanto também falou neste assunto. E o Mateus respondeu que não envelheceu, portanto não envelheceu. Se não envelheceu é um bug estranho, portanto é um bug estranho, não me lembro de ter visto isto. O Carlos Horta a prever o suicídio indireto dos comentários para desmalhar neste empate. É inacreditável. Ele viu logo o vídeo quando saiu e viu o resultado e foi assustador como é que a gente empatou o jogo. Foi doentio mesmo. Daniel Rauzis. Santana soube que a seleção da Macedónia está insatisfeita até hoje com a vitória por apenas 1-0 contra a seleção italiana nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Segundo o seu técnico, é inadmissível ter vencido por apenas 1-0 após 34 chutes da Itália e 4 chutes a favor dos italianos. Absurdo. Portanto, ele está aqui a ser irónico em relação a alguns jogos que a gente tem visto, em relação à polémica do último jogo em que a gente perdeu fazendo 9 remates e o adversário ter feito 2. E na altura, na Hortadas, falou-nos que a tática dele era especialista para táticas de contra-ataque e que até estranhou 1-0 ser pouco. Portanto, eu até disse que se não fosse 1-0 teria que ser 2-0 porque a equipa dele só fez 2 remates, portanto era o máximo que podia ser. E a gente perdeu 1-0 e pelos vistos até teve sorte. Não, mas pronto, é assim. O OSM é assim, o futebol é assim. De vez em quando temos casos caricatos. Oi, não sei porque é que saí, mas pronto, é a nossa deixa. Um abraço, malta, e até amanhã. Fiquem bem a todos, um ótimo dia, tenham um grande dia e boa sorte nos vossos resultados. A ver se amanhã também a sorte nos sorri e ganhamos um joguinho contra o Vitória. Um abraço, malta, até amanhã. Fiquem bem.